Olá! O nosso projeto científico se refere ao uso do coentro como bioabsorvente dos metais tóxicos, mercúrio divalente e cromo hexavalente e águas contaminadas simuladas. O garimpo ilegal é predominante nas Américas do Sul e Central, e o coentro apresenta bom plantio nos climas equatoriais predominantes dessas regiões, tais como o Peru e a Amazônia. O objetivo do nosso trabalho foi, então, mostrar o coentro como bom bioabsorvente dos metais tóxicos mercúrio e cromo e apresentá-lo às populações que estão em vulnerabilidade socioeconômica e dependem de rios por sua vez contaminados, além de um dispositivo de bioabsorção de baixo custo e uma pesquisa de campo apresentando os males dos metais tóxicos e os métodos de retirada. A água doce se encontra em apenas 3% do planeta. Desses 3% de água doce, 71% está congelada, 18% encontra-se em depósitos subterrâneos. Essa necessita de altos níveis de descontaminação. 7% em rios e lagos e 4% em umidade do ar e dos solos. Os 7% de rios e lagos, próprio para o consumo após determinados tratamentos, são poluídos por atividades antrópicas, como o despejo de efluentes industriais, a agricultura e seus pesticidas, além do próprio garimpo ilegal previamente citado, que por sua vez polui com um alto teor de mercúrio para a formação da amálgama. Cabe ao Estado garantir, então, a qualidade de água para todos os cidadãos. Há um grande controle em relação aos micro-organismos, mas aos metais tóxicos é um grande desafio a descontaminação de águas e métodos vêm sendo pesquisados. Os metais tóxicos antigamente eram chamados de metais pesados, por conta da sua alta densidade, acima de 1 kg por metro cúbico. Eles são encontrados de diversas formas no meio ambiente e eram utilizados pelo homem antes da descoberta de seus males bioacumulativos na medicina e até na indústria da moda. O mercúrio é líquido à temperatura ambiente e, por isso, é extremamente perigoso, principalmente em sua forma orgânica metilmercúrio. Ele age por ionização, conseguindo tirar elétrons, e uma de suas consequências é a alteração do DNA das células. Ele causa vômito, hemorragias pelo corpo, alucinações, como a doença do chapeleiro maluco, atrofiamento muscular e doença de Parkinson. Já o cromo hexavalente apresenta alto potencial carcinogênico, além de precipitação de proteínas, perfuração nasal e sinusite. É importante ressaltar que o valor máximo permitido em água potável, segundo a OMS, de mercúrio é 1 micrograma por litro. Já o cromo é 50 microgramas por litro. O processo de adsorção vem sendo muito pesquisado por conta da sua alta eficiência e seus benefícios ao meio ambiente quando feito por processo de bioabsorção. Em geral, há um processo de transferência de massa entre uma fase sólida e uma fase líquida. A fase sólida é denominada bioabsorvente, já a fase líquida é normalmente uma solução iônica. Após contato entre ambas as partes, controle do pH, temperatura, componentes químicos, agitação e superfície de contato da massa, os íons são transferidos à superfície do adsorvente. Os bioabsorventes são compostos naturais que exercem a função de adsorção. Por meio de sua parede celular e os compostos presentes, há a remoção de impurezas da água. Nem todos os compostos apresentam a característica necessária para ser um bioabsorvente, mas o coentro encontrou-se eficaz pela presença de polissacarídeos e alto teor de hidroxilas, além da presença de flavonoides, a cacetina e canferol, saponinas e fibras capazes de absorver metais tóxicos. Portanto, é possível perceber que o processo de adsorção química no coentro ocorre por quelação, onde são formados quelatos, complexos nos quais há a união de um composto orgânico, como as propriedades lignocelulósicas, e um metal, como o mercúrio e o cromo. Logo, as hidroxilas exercem papel fundamental na bioabsorção de metais tóxicos, por conta da interação iônica desses compostos na formação de bases. Usamos como base o experimento de Douglas Schauer e unimos ao método do Instituto Adolfo Lutz. Primeiramente, as folhas e os caules do coentro são lavados, secos, cortados em cerca de 1 cm e triturados. Para cálculo de acidez, 1 grama da biomassa é misturada a 50 ml de água destilada.
É agitada e filtrada, separando assim uma alíquota de 10 ml e titulada com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro e indicador fenolftaleína. Como reagentes químicos foram utilizadas soluções de dicromato de potássio 0,170 mol por litro e cloreto de mercúrio 2 a 0,184 mol por litro para simular águas contaminadas. Para mostrar o efeito da biomassa sobre as soluções metálicas, utilizamos 2 Erlenmeyers de 50 ml, um para cada metal. 2 gramas da biomassa entram em contato com as soluções e passam por agitação, controle de temperatura e controle de pH com ácido clorídrico e hidróxido de sódio, a fim de sempre ser mantido o pH acima de 6 e abaixo de 8. Por filtração a vácuo, o coentro é separado das soluções, e então a solução passa por espectroscopia AAS de absorção atômica. Por fim, calcula-se a porcentagem de remoção R por equação de Bate, onde a quantidade de íon absorvida, Q, sendo concentração inicial CI, concentração final ou de equilíbrio CF, volume da solução metálica V e a massa do biosolvente M é a massa seca. A fim de levar nossa pesquisa a comunidades carentes, criamos um dispositivo de biosorção de baixo custo no aplicativo SolidWorks, considerando estrutura. Aos fins de material, contabilizamos o valor de menos de R$ 30, o que é baixo para um dispositivo de biosorção. Foi realizada uma pesquisa de campo considerando faixa etária, grau de formação acadêmico, aceitação do público do coentro como biosorvente, malefícios dos metais tóxicos e formas de contaminação, sintomas, além de depoimentos pessoais e formas de purificação da água. Não sendo possível a realização do experimento proposto, fizemos uma estimativa considerando 2 experimentos de biosorção de metais tóxicos com o uso do coentro, Winart 2018 e Douglas Shower 2017. Utilizamos a fórmula da média aritmética para cálculos. Os melhores resultados de remoção de biosorção foram encontrados nas seguintes condições: temperatura de 30 a 50 graus Celsius, pH acima de 6 e menor que 8, agitação a 10 revoluções por segundo e 1 grama de biomassa em contato com a solução contaminada. Em geral, a estimativa de remoção de Douglas Shower, aplicada aos metais cádmio e chumbo divalentes, foi de 98,15%. Já a de Winart, aplicada aos metais chumbo, mercúrio e cobre, foi de 69,34%. A fim de estimar a remoção do nosso experimento, fizemos o cálculo a seguir. O valor obtido foi de 83,74%, e isso é considerado alto e bom. Para montarmos o dispositivo, furamos o pote de vidro no diâmetro correto do registro, encaixamos e colamos com uma cola à base de epóxi, e posteriormente, as tampas poliméricas foram coladas e furadas, para a formação de um recipiente de biosorção. O biosorvente foi usado com papel filtro. Nesta imagem, é possível ver como o dispositivo foi montado e encaixado. Aqui, temos também um vídeo mostrando o funcionamento e montagem do dispositivo. A fim de avançar a nossa pesquisa relacionada à remoção dos metais tóxicos mercúrio e cromo de águas contaminadas simuladas a partir do uso do biosorvente coentro, por meio do aplicativo SolidWorks, desenvolvemos um dispositivo de biosorção utilizando o coentro em função de metais tóxicos aplicados ao mercúrio e ao cromo. Os materiais utilizados para a produção foram acessíveis e encontrados com facilidade. Foram utilizados, então, 2 potes de vidro com tampa polimérica, 2 registros de soro hospitalar, além de uma cola de vedação à base de epóxi. Como montagem, os potes de vidro foram furados para o encaixe do registro, assim como suas respectivas tampas, que foram encaixadas entre si. O custo total ficou entre 15 e 30 reais. O dispositivo tem como principal objetivo a produção acessível, para dispersar a remoção de metais tóxicos para comunidades em vulnerabilidade socioeconômica afetadas pelo garimpo ilegal. Vale ressaltar que o coentro, o material utilizado nesse tipo de biosorção, apresenta alta potencialidade na remoção de metais tóxicos.
O fator principal é que as regiões mais afetadas pelo garimpo ilegal estão concentradas na parte equatorial do planeta, tornando assim um clima favorável para o plantio do coentro e o seu ciclo de vida. Realizamos uma pesquisa de campo, onde 382 pessoas responderam. No gráfico 1, vemos a predominância do público de 10 a 19 anos. O nível acadêmico foi condizente com a faixa etária do público respondente, predominantemente ensino médio e graduação. Por meio do gráfico 3, é possível ver que o coentro é bem aceito pela população. O gráfico 4 mostra que as pessoas têm conhecimento em relação aos malefícios dos metais tóxicos. Já o gráfico 5 mostra que nem todos têm o conhecimento em relação às formas e aos meios de contaminação. O gráfico 6 mostra que a população conhece os métodos de biosorção. O gráfico 7 mostra que a maior parte das pessoas acreditam que os metais tóxicos contaminam por meio das indústrias. Todavia, todas as alternativas estão corretas. Logo, há necessidade de informação nesta parte. Os gráficos 8 e 9 mostram que a maioria das pessoas conhecem o que é um biosorvente. Dentre as doenças citadas, acreditam que os sintomas mais comuns é o vômito. Na verdade, todas as alternativas estão corretas, e por isso é necessária a dispersão de conhecimento em relação aos sintomas de metais tóxicos. O gráfico 11 mostra que a população tem vasto conhecimento em relação aos problemas neurológicos causados pelo mercúrio, mas pouco em relação aos malefícios aos fetos e mulheres grávidas. O gráfico 12 mostra que cerca de 69% dos correspondentes têm conhecimento sobre o poder carcinogênico do cromo hexavalente. No mesmo questionário, composto por 13 perguntas, buscamos relatos pessoais de contatos por metais tóxicos que afirmam a importância de nossa pesquisa. Nosso trabalho foi, então, bem aceito pela população. Concluímos, então, que o coentro é um biosolvente economicamente viável e ambientalmente sustentável, além de seu vasto plantio e aceitação populacional, especificamente nas regiões equatoriais, que mais sofrem com a intensificação do garimpo ilegal. Vale ressaltar que o nosso trabalho foi ganhador da primeira edição da Science Tech, na categoria de Ciências Biológicas. Além disso, fomos ganhadores do projeto de iniciação científica da Universidade Federal do ABC, além de participantes da 11ª edição da Bragantec. Nós agradecemos a todos. Essas são algumas de nossas referências bibliográficas. Agora, estamos abertos a perguntas.